Boa noite, gente. Daqui a pouquinho nós vamos juntos meditar na palavra de Deus. Enquanto isso, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando para estarmos aqui neste momento diante da palavra de Deus, meditando nela, buscando compreender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Eu quero nesta noite responder a uma pergunta que muita gente tem feito e que com certeza precisa ser respondida ou merece ser respondida. A pergunta que eu quero responder aqui para você nesta noite é se é falta de fé nós respeitarmos a lei da quarentena. Os nossos governantes, as nossas autoridades estão todos pedindo para que a gente fique em casa, para que haja um isolamento social. Eles estão pedindo para que os templos sejam fechados. E você sabe, tem muita polêmica envolvendo tudo isto. E claro que como cristãos nós precisamos ter para todos os nossos posicionamentos uma resposta bíblica, uma base que seja bíblica para aquilo que a gente vai fazer ou não. Então eu gostaria de responder para você esta pergunta aqui nesta noite. Será que é falta de fé nós respeitarmos a lei do isolamento? Será que é falta de fé a gente fechar o templo, ficar em casa, evitar ficar saindo de um lado para o outro? Será que é pecado a gente evitar estar tendo contato com as pessoas que estão à nossa volta? O que será que a Bíblia tem para dizer sobre tudo isto para nós? Eu tenho visto muitos memes, muitas mensagens, muitos versículos bíblicos sendo utilizados, sendo colocados nas redes sociais, cada um deles trazendo uma informação, trazendo uma mensagem diferente. E dentre essas muitas mensagens, esses memes todos que têm sido postados, um deles me chamou a atenção, que é uma frase que diz assim, que no Antigo Testamento os profetas repreendiam as pragas e que agora nós estamos fechando os templos. Será que essa frase faz algum sentido? Será que o que nós estamos fazendo hoje é falta de fé, é covardia? Será que nós estamos realmente transgredindo algum princípio bíblico? Bem, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de ler com você um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 9, nos versículos de número 2 e 3. Preste bastante atenção para o que diz aqui esta escritura. Eclesiastes 9, 2 e 3 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Eu vou repetir estas duas frases que são colocadas no texto sagrado. Primeiro, o versículo 2 diz que tudo sucede igualmente a todos. E novamente no verso 3, o escritor vai repetir a mensagem dizendo que a todos sucede o mesmo. Bem, partindo desta premissa, partindo desta afirmação, se tudo sucede igualmente a todos, então os mesmos riscos que os ímpios, que os não cristãos, que as pessoas que não servem a Deus, que não têm o temor do Senhor, que não leem a sua palavra, que não oram, estão sujeitos, nós que somos cristãos também estamos sujeitos. A Bíblia diz que o sol, ou que a chuva, ela vem sobre o bom e vem sobre o mal. Então, da mesma forma que a graça de Deus se manifesta sobre todos, também os males, as chuvas, as tempestades, as catástrofes também vêm sobre todos. Isso, inclusive, está muito claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus falou sobre a casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia.
Bem, mas a pergunta que eu quero responder aqui para você é se a Bíblia fala alguma coisa sobre a quarentena. Será que a Bíblia tem algum texto? Será que em algum momento das Escrituras nós encontramos uma abordagem acerca deste assunto? A resposta que eu quero te dar é sim. Existem pelo menos 3 tipos diferentes de quarentena na Bíblia Sagrada. Para quem acha que talvez não exista nenhum, a verdade é que nós encontramos na Bíblia 3 tipos diferentes de quarentena. E eu quero ler para você aqui alguns textos para que você possa ter uma ideia do que nós estamos falando. Bem, a primeira quarentena que nós encontramos, ou o primeiro tipo de quarentena que nós encontramos na Bíblia Sagrada, é uma quarentena estabelecida por Deus para aquelas pessoas que, porventura, estivessem sob a suspeição de alguma doença, sob a suspeição de alguma enfermidade. No Antigo Testamento, havia, por exemplo, uma doença muito contagiosa e que assolava, que perturbava, que tirava a paz das pessoas a todo tempo, que era a lepra. E a Bíblia diz, e eu quero ler aqui para você, no livro de Levítico, no capítulo de número 13, e depois eu quero ler outros 2 versículos, que quando alguém estivesse com uma suspeita de lepra, que esta pessoa deveria ir à presença do sacerdote. Agora veja o que o texto vai dizer. Levítico capítulo 13. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, agora preste atenção, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, ou o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas o texto vai continuar dizendo: se o sacerdote examinar a pessoa e a pústula se tiver estendido na pele, então o sacerdote o declarará imundo. É lepra. Então vejam bem, a pessoa ia ao sacerdote. O sacerdote examinava a pele e havia uma suspeita de lepra. O sacerdote mandava aquela pessoa se recolher. A pessoa ficava encerrada, presa, isolada, em quarentena, por 7 dias. Findos aqueles 7 dias, a pessoa voltava ao sacerdote. Se o sacerdote dissesse: olha, isto aqui não tem semelhança com lepra, a pessoa ficava mais 7 dias isolada, somando então aí 14 dias, e ao final dos 14 dias ela voltava ao sacerdote. O sacerdote fazia um novo exame, e se a pessoa de verdade não estava com lepra, então ela era reintegrada ao convívio social. Se ela tinha lepra, a partir dali ela não podia mais ter contato com as pessoas. Um outro texto que eu quero ler para você está em Números, no capítulo 14. Nós temos aqui uma história interessante. Aliás, Números capítulo 5 primeiro eu quero ler, depois nós vamos ler Números capítulo 14. O capítulo 5 de Números diz assim: disse o Senhor a Moisés. Observe que é o próprio Deus quem está dando a ordem. Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis,
para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Vejam que Deus está mandando colocar em quarentena, colocar no isolamento aquela pessoa que estivesse com lepra, para que ela não contaminasse o arraial. Bem, agora vamos a um terceiro exemplo, e este bastante conhecido, que é o de Números capítulo 14. Eu quero ler os versos 10 e 14, que diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, isto é, aqueles que haviam se levantado contra Moisés. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Agora vejam o que vai dizer o versículo de número 14. Eu estou lendo o capítulo de número 12. O texto vai dizer assim: respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja, e aqui o texto vai estar fazendo menção a Miriam, irmã de Moisés, que por causa de rebelião teve uma lepra no seu corpo, seja detida 7 dias fora do arraial, depois recolhida. Então vejam bem, havia um isolamento, havia uma quarentena estabelecida por Deus para os casos de suspeição. A pessoa tem uma suspeita de lepra, de uma enfermidade que pode ser contagiosa. A recomendação de Deus é: isole esta pessoa, deixe-a em confinamento, deixe-a em isolamento social, para que a gente possa seguir a evolução do quadro e determinar se aquela é de fato uma doença contagiosa ou não. Bem, este é o primeiro caso de quarentena na Bíblia. O segundo caso de quarentena, eu disse que são 3. O segundo caso é para quem não quer ser atingido por uma enfermidade. Aqui, no primeiro, eu mostrei para vocês que o isolamento era para quem estava sob a suspeição. Agora, eu vou ler para você o que a Bíblia ensina para aqueles que não querem ser atingidos por uma enfermidade, por uma praga, por uma tribulação qualquer que está assolando a terra. O primeiro texto que eu quero ler para você está no livro de Provérbios, no capítulo de número 27. Este texto é muito interessante, porque vai falar exatamente de como deve ser o nosso comportamento. Provérbios 27, 12 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Veja isto: o prudente, o sábio, o sensato, quando vê o mal, esconde-se. E este esconder-se do mal aqui não é apenas do mal moral, do mal espiritual, não, de qualquer mal. Aquele que é prudente, quando vê o mal, se afasta, se esconde, se isola. Mas o simples, o ignorante, o cético, o incrédulo, aquele que acha que essas coisas são sempre alarmismo inconsequente, este passa adiante, e o texto diz, e sofre a pena. Então, este é o primeiro texto para quem não quer ser atingido por uma catástrofe. O segundo texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 15. O Senhor Jesus Cristo foi quem disse esta palavra: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, vejam isto: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus não está dizendo fique, seja uma resistência, seja uma voz de protesto. Não. Jesus disse: quando vocês virem a desolação, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, ou seja, quem estiver em cima da casa, era costume deles passarem muitas horas em cima da casa, nos terraços. Jesus disse: quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Vejam, Jesus está dizendo: quando vocês perceberem que a catástrofe, que a desgraça, que a guerra, que a perseguição está vindo contra vocês, fujam para os montes. E este fugir aqui não tem a ver com covardia,
mas tem a ver com precaução, com proteção. Porque muitas vezes a gente confunde a palavra fugir e a gente associa fugir sempre com covardia. Não, nem sempre a fuga é um ato de covardia. Pelo contrário, às vezes fugir, às vezes recuar, às vezes se afastar, se isolar, é um ato de sabedoria, é um ato de prudência, é um ato de proteção para a sua vida. Então o próprio Jesus estava dizendo aqui para os seus filhos, olha, quando vocês virem que a desolação, que a perseguição, que a guerra, que a catástrofe está chegando e querendo cercar vocês, fujam para os montes. Quem estiver em cima do telhado, não desça. E quem estiver no campo, não volta para a cidade. Se escondam para que vocês sejam protegidos, para que vocês sejam resguardados. E é interessante porque esta profecia aqui, que o Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E todos os cristãos, por causa deste aviso que o Senhor havia dado para eles, quando perceberam que Tito, imperador de Roma, estava invadindo a cidade de Jerusalém, fugiram para os montes e foram preservados. Mas os demais habitantes que não sabiam da profecia ou que não criam nela, ficaram e morreram todos, foram exterminados. O povo cristão foi preservado. Preservado por quê? Porque eles ficaram na cidade e mesmo assim o Senhor colocou um anjo em volta deles, o Senhor os colocou dentro de uma bolha, de modo que o mal não os atingiu? Não. Eles foram preservados porque eles fugiram para os montes. Eles foram preservados porque eles se esconderam. E porque eles se esconderam, Tito não os alcançou, Tito não chegou até onde eles estavam. Então, se por um lado a Bíblia manda que os que estão sob suspeição se isolem para não contagiar outros, por outro lado a Bíblia diz que você também, para não ser contaminado, para não ser atingido, você deve usar a sabedoria, a prudência, a sensatez e esconder-se do mal. Por fim, eu disse que são 3 os casos de quarentena. Se há a quarentena para os casos de enfermidade física, a Bíblia também nos ensina que há uma espécie de quarentena, primeiro para aquele que pecou e segundo para aquele que quer evitar o pecado. Normalmente nós chamamos esta quarentena de disciplina, que é uma outra palavra mais comumente utilizada nestes casos. Mas eu quero ler para você apenas 3 versículos para fundamentar aqui com você isto que eu estou dizendo. O primeiro texto que eu quero ler está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 16 e no versículo 17. Vejam que Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Aqueles que provocam divisões e escândalos, aqueles que estão em desacordo com a doutrina, o texto é claro, afastai-vos dele. Isto é quarentena, isto é isolamento. Agora vamos mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19, ou melhor, versículo 9. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Isto aqui é uma espécie de quarentena, de isolamento social ou não é? Sim. Paulo está dizendo, tanto na carta aos Romanos quanto aqui na sua primeira carta aos Coríntios, não se associem, não se misturem com aqueles que estão vivendo em contrariedade à doutrina de Cristo. Por que não? Primeiro, para que ele, o que está transgredindo, não te contamine. E segundo, para que você
não acabe sendo influenciado por ele. Paulo vai dizer num outro texto que as más companhias corrompem os bons costumes. Por fim, eu quero ler um último texto que está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3 e no versículo 10, quando ele diz assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Vejam que todos estes textos estão dizendo que nós devemos nos prevenir. Ora, se espiritualmente você pode ser contaminado, se espiritualmente você pode ser manchado, no outro texto bíblico, a Bíblia diz que nós devemos evitar o contato com aquele que está vivendo no pecado, detestando até a sua roupa manchada pela carne ou pelo pecado. Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: as redes sociais são um instrumento muito poderoso que facilita muita coisa. Agora mesmo nós estamos distantes geograficamente, mas ao mesmo tempo eu estou aí na sua casa, estou falando com gente de todos os lugares, pessoas que vivem aqui na mesma cidade onde eu estou, em outros estados e até mesmo em outros países. Este é um instrumento que nos aproxima. Por outro lado, as redes sociais não têm um filtro de responsabilidade, de modo que tudo que é colocado ali é válido. Antigamente a gente dizia que papel aceita tudo, e agora a gente precisa dizer Facebook, Instagram e outros meios de comunicação também aceitam tudo. De modo que muito terrorismo, muito oportunismo, muito charlatanismo, muitas palavras inconsequentes e irresponsáveis são todos os dias colocadas nas redes sociais, de maneira que as pessoas ficam perturbadas, confusas, sem saber o que de verdade é correto para a vida delas. Bem, eu quero tranquilizar você e dizer o seguinte: o isolamento social, a quarentena que está sendo pedida, que está sendo solicitada pelas nossas autoridades, nada tem a ver com incredulidade, nada tem a ver com falta de fé, com covardia. Vamos deixar estes arroubos espirituais de lado. A verdadeira fé, a verdadeira palavra de Deus e a prudência que a Bíblia nos ensina a ter, não tem nada a ver com enfrentamento irresponsável. A fé que Deus quer colocar no teu coração, ou a fé que Ele tem colocado em você, não é uma fé que funciona como uma blindagem de todos os problemas que estão à sua volta. A fé que o Senhor tem colocado no seu coração é a fé que te faz capaz de colocar a cabeça no travesseiro e dormir apesar do vento e da tempestade. A fé que o Senhor tem colocado no seu coração é a fé que vai te fortalecer e te capacitar a passar por este período de crise sem perder a sua alma, sem perder a sua salvação. Fora isto, vamos ficar com o que a Bíblia está dizendo? Primeiro, se você está sob suspeição, e não é só de coronavírus não, existem tantas outras doenças que são transmissíveis. Se você está sob a suspeição e se é possível que você tenha uma enfermidade que possa ser transmitida, isole-se, fique em casa, tente evitar abraços, beijos, cumprimentos, faça o que a Bíblia está dizendo. O leproso ficava 14 dias em separado. Se depois disto o médico disser para você, você não tem nada, ok, você vai voltar ao seu convívio social. E tem mais, quem vai dizer se você tem ou não é o médico, pastor, presbítero, diácono, irmão, irmã. Ninguém está autorizado a fazer diagnóstico, a prescrever medicamentos, a suspender medicamentos, ou dizer se você tem ou não tem uma enfermidade. Este é um papel, esta é uma atribuição dos médicos, e é com eles que você tem que fazer o diagnóstico. Se ele disser que está tudo bem, ok, volte à sua vida. Se você não quer o contágio, se você não quer ficar enfermo, primeiro,
Não pense que você está blindado, porque eu li o texto e vou repetir que tudo sucede igualmente a todos. O vento que bateu contra a casa que estava construída sobre areia, também foi o vento que bateu sobre a casa que estava construída sobre a rocha. O que diferenciou uma casa da outra são os valores sobre as quais elas estavam edificadas. Aquele que estava edificado nos valores da palavra, da verdade de Deus, sobreviveu aos ataques. O outro caiu e foi grande a sua queda. Então, se guarde. Isolamento sob suspeição. Isolamento como prevenção. E, por fim, isolamento para evitar o pecado na sua vida. Afaste-se daquele que está oferecendo risco de contágio espiritual para você. Isole-se. Fique no seu espaço. Não permita que ele invada o seu espaço vital para que você não se torne um vetor de transmissão, seja de enfermidade, seja de pecado, seja do que for. O importante é que nós fiquemos imunes, bem, que nós fiquemos resguardados. Que você se tranquilize. Você não está pecando por ficar em casa. Pelo contrário, você está cumprindo um princípio bíblico que está, e eu quero ler aqui, e será este o último versículo, em Isaías capítulo 26, no versículo 20 e no versículo 21. Veja o que diz aqui o Senhor. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Este é o conselho de Deus para você. Entra no teu quarto, fecha a porta, esconda-te só por um momento, até que passe a ira, até que passe a pandemia, até que passe a praga. Nós não estamos sob perseguição religiosa. Não estão querendo fechar as nossas igrejas por causa dos nossos valores, por causa dos nossos princípios de fé. As recomendações dos nossos governantes nada tem a ver com espiritualidade, nada tem a ver com princípios de fé, nada tem a ver com liberdade religiosa. Os apelos que estão sendo feitos têm a ver com preservação da saúde, tem a ver com um apelo sanitário. Só isto é para preservar, é para poupar você de coisas muito piores que podem acontecer. Guarda esta palavra e no demais, queridos, eu tenho insistido em dizer, não há motivo para pânico, não há motivo para desespero. Guarda o teu coração, aproveita este momento que você está aí na sua casa para ficar com a sua família, para colocar em dia suas leituras, para ler a Bíblia, para orar, enfim, cuide de você, valorize este momento. Ele vai passar e Deus com certeza vai passar conosco. Ele não nos deixou, Ele não nos deixará. Jamais o Senhor vai permitir que nós fiquemos sozinhos. Tá certo? Que Deus abençoe você. Eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre a sua família como um todo, sobre a sua vizinhança, sobre a sua cidade, seu estado, sobre o nosso Brasil, sobre toda a terra. Eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus para todos nós. Vamos confiar nisto e vamos cumprir o que a palavra do Senhor está nos dizendo, tá certo? Gente, amanhã, às 10 da manhã e também às 19 horas, eu vou estar aqui para trazermos uma outra reflexão para todos nós. Tem lives sendo feitas aí a todo instante, aproveita para ouvir a palavra de Deus. Mas não se esqueça, tá certo? Amanhã, 10 da manhã e depois às 19 horas, eu vou estar aqui e convido você para estar comigo. Ok? Assim que este vídeo for finalizado, compartilha ele na sua página para que outros também possam assistir e convide pessoas para estarem aqui conosco amanhã. Repito, às 10 da manhã e depois às 19 horas. Tá certo, gente? Fiquem com Deus, um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma ótima noite.